Bom dia, pessoal. Aqui é o Dr. Marcelo Queiroz da WebImagem de São Paulo. Vamos continuar com nossas aulas em emergências em tomografia. Hoje falaremos sobre as emergências tomográficas relacionadas à cavidade torácica. A primeira imagem demonstra uma radiografia de tórax com o paciente monitorizado, onde não conseguíamos evidenciar um pneumotórax na região basal anterior. Na radiografia de tórax apenas conseguimos identificar uma profundidade um pouco maior desse seio costofrênico e uma discreta dificuldade em identificar a cúpula diafragmática deste lado. Na tomografia ficou muito mais clara, demonstrando o pneumotórax nessa região anterior, promovendo aí uma atelectasia compressiva do pulmão adjacente. Um pneumotórax hipertensivo, associado a traumas de grande impacto, ocupando toda essa região anterior e deslocando o mediastino contralateralmente. No asterisco, conseguimos identificar áreas de contusões pulmonares caracterizadas por essas consolidações peribroncovasculares, áreas de opacidade em vidro fosco e um derrame pleural adjacente. Nessa outra imagem, temos múltiplos focos de contusão pulmonar com predomínio na região periférica dos pulmões, caracterizado por opacidades em vidro fosco. Vemos essa área de menor transparência no ápice do pulmão direito e outras áreas na periferia do pulmão esquerdo. Este é um pulmão de um paciente que também sofreu trauma de grande impacto, com essas imagens de lacerações do parênquima que lembram muito as bronquiectasias varicoides. Mas se você acompanhar, essas imagens terminam em fundo cego, não tendo íntimo contato com a árvore brônquica nem com as vias aéreas. Ainda uma complicação de trauma é a herniação do parênquima pulmonar através de defeitos por fraturas de arcos costais. Aqui podemos observar no ápice do pulmão direito um pequeno fragmento pulmonar herniando através do defeito do arco costal. Numa reconstrução 3D, podemos caracterizar esse mesmo segmento pulmonar herniando através do defeito. A laceração brônquica culmina com um quadro bastante dramático, onde podemos ver o extravasamento do ar através da ruptura do brônquio, aqui para o lobo inferior do pulmão direito, extravasamento de ar para o mediastino, acarretando um pneumomediastino importante. Vemos ainda áreas de lacerações pulmonares, contusões e enfisema nas partes moles de todo o arcabouço torácico. O paciente também sofreu uma laceração traqueal, com o ar extravasando aqui na região posterolateral direita e um pneumomediastino importante, dissecando as estruturas dos ramos supraórticos. Ainda nos traumas abdominais fechados, paciente com eletrocardiograma alterado, ecocardio também alterado, alteração de enzimas. Nós temos uma lâmina de sangue entre os folhetos pericárdicos, com uma atenuação entre 30 e 70 unidades Hounsfield, caracterizando o hemopericárdio. Também num trauma fechado, nós notamos a grande quantidade de gás
entre os folhetos pericárdicos, associado a um pneumotórax extenso no pulmão esquerdo. E enfisema subcutâneo no arcabouço torácico na região superior. Ainda como complicação de trauma de grande energia, podemos identificar rupturas de vasos, como nesse caso, ruptura da artéria mamária interna, com um extravasamento do meio de contraste, formando um hematoma na região mediastinal anterior. Vemos ainda derrames pleurais, o exame com contraste é muito importante nos exames de trauma, pois pode mostrar também injúrias vasculares que podem passar desapercebidas. Aqui é um exemplo de uma injúria da artéria subclávia esquerda, onde nós notamos um hematoma ao redor do vaso, promovendo falhas de enchimento. E aqui na reconstrução 3D, podemos perceber que a injúria ela tem uma extensão significativa. As hérnias diafragmáticas costumam ocorrer mais do lado esquerdo, após os traumas e colisões. E aqui a gente pode ver nessa reconstrução sagital a ruptura do diafragma com as extremidades resultantes e a câmara gástrica herniando para o interior da cavidade do tórax, comprimindo, reduzindo o volume do pulmão esquerdo. Devemos prestar atenção ainda às fraturas de arcos costais. Essa aqui é uma fratura de arco costal desalinhada. E aqui numa reconstrução volume Henry, podemos ver que nem sempre elas estão sozinhas ou em um lugar só. São fraturas de múltiplos arcos e em vários locais. Traumas de grande impacto também resultam na fratura de ar do externo, formando também hematomas no mediastino anterior. E às vezes a gente pensa que acabou por aí. Mas as emergências do pronto-socorro ainda podem ser dores torácicas e podemos acabar caracterizando alterações em estruturas outras que não o pulmão e seus espaços envoltórios. Aqui no mediastino posterior a gente pode caracterizar um paciente que tinha dor torácica, vinha fazendo quimioterapia e ele tinha uma esofagite. Então um esôfago bem de paredes espessadas, com bastante realce após a administração do contraste. Ele tinha tomado soda cáustica. Outro caso de emergência que às vezes pode acontecer, de aparecer no seu plantão, são pessoas que ficam com alimento impactado no esôfago. Aqui era um menininho que estava sentindo dores e após a passagem da endoscopia foi retirado um cachorro quente. Essa imagem foi considerada um abscesso de retrofaringe, de uma senhora que tinha um certo grau de demência, e após a passagem da endoscopia ficou demonstrado que eram apenas resíduos alimentares impactados, porque ela tinha uma dificuldade na passagem do esôfago distal. Esse outro caso, um caso não muito raro. No raio-x em perfil a gente pode observar uma imagem densa, projetando-se na luz da laringe, e que após a retirada
mostrou ser um osso de galinha. Aqui um outro caso de uma paciente que tinha diagnóstico de câncer há 2 anos, fez o esofagograma mostrando o esôfago dilatado, tortuoso e com estreitamento ao nível do brônquio fonte esquerdo. Após a passagem do endoscópio, foi retirado um comprimido em seu envelope que estava erodindo a parede posterior do brônquio. Então estava fazendo uma fístula entre o esôfago e a parede posterior do brônquio fonte esquerdo. Pacientes que possuem bulimia muitas vezes forçam vômito e acabam por lacerar o esôfago e fazendo a síndrome de Borreve, com extravasamento do meio de contraste para o mediastino e outras complicações adjacentes, como o derrame pleural, áreas de consolidação na base esquerda, extravasamento de ar para o mediastino e de contraste. Essa é uma das complicações frequentes das rupturas esofagianas, que é a formação de empiemas pleurais. O paciente também pode evoluir com as fístulas, como a gente já mostrou ali no caso da impacção do comprimido, entre a via digestiva e a via aérea. Então aqui uma fístula entre o brônquio fonte esquerdo e a parede anterior do esôfago, e aqui entre a traqueia e a parede anterior do esôfago. Outra coisa que acontece quando o paciente sofre traumas de grande intensidade, principalmente quando associado a fraturas dos primeiros arcos costais e até mesmo do externo, são as lacerações da aorta. Aqui a gente pode ver a íntima toda deslocada para a luz do vaso e a formação até mesmo de um pseudaneurisma nessa região. A reconstrução volume Henry demonstra um pseudaneurisma pós-trauma com um colo bem significativo, maior do que 2 centímetros, o que facilita a colocação de uma endoprótese para excluir este aneurisma. Muitas vezes somos chamados de madrugada para avaliar a colocação de endopróteses. Em sua maioria foram pacientes operados durante o dia e os controles acabam ficando para aqueles horários mais calmos da tomografia, fora da rotina. E nem sempre a pessoa que fica de noite está acostumada a ver as complicações da colocação da prótese endovascular. Aqui nós temos o extravasamento originado na porção proximal da endoprótese, caracterizando o endolíquido tipo 1. Outras complicações são o colapso da endoprótese, promovendo também um endolíquido do tipo 1A. Então a prótese está colapsada, dobrada em si mesma. Podemos ver também fragmentos do nitinol que compõe a endoprótese vascular caído para o interior da luz originada pela colocação da endoprótese. Aqui também é uma falha na colocação da endoprótese, que ficou abaixo do aneurisma que ela deveria ter excluído. Ela deveria ter ficado acima desse pseudoaneurisma. Aqui é um pitfall, que nem todos nós estamos acostumados a ver, porque não é algo tão frequente na nossa rotina, mas para a colocação das endopróteses são feitos reparos cirúrgicos para a circulação extracorpórea. E, na verdade, esses pontos simétricos foram para a colocação da circulação extracorpórea e não devem ser confundidos com endolix. O que não é normal de se achar é esse baita hematoma na região posterior do joelho posterior da aorta.
Uma outra complicação é quando achamos gás e coleções ao redor de uma aorta onde foi colocada uma endoprótese. Isso é indicativo, junto com os dados clínico-laboratoriais, de um processo inflamatório infeccioso. E a gente pensa, o que mais pode aparecer nessa noite do plantão? Ainda tem mais. Um dos pedidos mais frequentes no PS hoje em dia é para a verificação da embolia pulmonar. Os êmbolos pulmonares, em sua maioria das vezes, são originados de trombos dos membros inferiores. E é aquela história de sempre, clientes que fizeram longas viagens, ou cirurgias ortopédicas ou pélvicas, ou usuários de anticoncepcionais orais e tabagistas. Sempre a história é importante. Dispneia, falta de ar súbita. E aí o colega do PS acaba solicitando uma tomografia. E nem sempre a gente vai ter um trombo tão bonito assim. Então, aqui nós temos os ramos das artérias pulmonares apresentando falhas de enchimento, caracterizados por esses trombos hipotenuantes no interior de sua luz aderido em sua periferia, promovendo uma falha de enchimento parcial. Nos cortes axiais, é sempre importante caracterizar esse trombo, e muitas vezes ele tem um enchimento parcial dos ramos ou completo dos ramos segmentares ajusante. Aqui uma outra imagem de tromboembolia pulmonar, mostrando grandes falhas de enchimento nos ramos segmentares bilateralmente. Bom, uma opacidade em vidro fosco, aparentemente uma consolidação algo triangular. Nem sempre isso é uma pneumonia. Na verdade, tinha um baita trombo na artéria pulmonar direita, que só depois que injetou o contraste de maneira adequada podemos caracterizar esse aumento do calibre do vaso, a dificuldade de transposição do contraste através da luz do vaso e essa grande falha de enchimento. A ideia da aula é para que vocês tenham consciência de que nem tudo o que parece ser é.